Olá, graça e paz, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, venha visitar a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu lar, meu irmão e minha irmã. Muito obrigada a todos vocês que têm acompanhado a cada palavra que o Senhor tem colocado ao meu coração para estar colocando no canal Palavra Viva, onde o Senhor faz parte desse programa, desse canal, através do YouTube, que ultrapassa a barreira da internet, barreira da rede social, para chegar até vocês com uma palavra de conforto e alento para o seu coração, para o meu coração, porque quando a palavra de Deus ela é aberta, é o Senhor falando para os nossos corações. E a palavra do Senhor hoje vai ser aberta no livro de Salmos. O Salmo 107 é o salmo que nós vamos meditar nessa tarde. O Salmo 107 vem falando sobre o poder do clamor, o poder da oração no meio do povo de Deus. Ou seja, a oração e o clamor tem um poder extraordinário na minha e na sua vida. E o Salmo 107 é um salmo lindo que tem como título do Salmo 107 diz assim: Deus salva de todas as tribulações. Amém. E esse salmo é um salmo muito lindo que traz alento para o meu e para o seu coração. Para o momento que você está passando nesta hora, é uma resposta para mim e para você, nessa tarde linda que o Senhor nos concede. Nessa quinta-feira de bênção, quinta-feira de milagre, quinta-feira de provimento vindo do Senhor para mim e para você. E Deus ele falou o meu coração através desse Salmo 107, que diz assim, a partir do verso 1. O salmista, ele abre o Salmo 107 dizendo assim, Deem graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ou seja, nós devemos ter um coração grato ao Senhor, reconhecer que o Senhor é um Deus misericordioso para mim e para você, e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Então o salmista ele entra no Salmo 107 reconhecendo a grandeza do Senhor. E aqui ele reconhece também o poder da oração e do clamor. E o salmista está dizendo também para mim e para você, alegre-se no Senhor, engrandeça no Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O que o salmista está querendo dizer aqui? O verso 2 diz assim, digam-nos os remidos do Senhor, os que ele resgatou da mão do inimigo e congregou dentre as terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. O que o salmista está dizendo aqui? Esse verso que nós acabamos de ler, o verso 2 até o verso 3, está dizendo para mim e para você que o Senhor, ele tem poder de resgatar os filhos dele da mão do inimigo, independente dos quatro cantos da terra, seja do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, ou seja, aonde o filho do Senhor estiver e clamar ao Senhor por socorro, o Senhor os resgata da mão do inimigo, da mão de Satanás. Olha que coisa maravilhosa. E olha o que diz o verso 4. Olha como que eles estavam. Andaram errante pelo deserto, por lugares áridos, sem achar cidade em que pudesse morar. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua alma se angustiava, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Olha como o Senhor é bom, meu irmão e minha irmã. O verso 4 diz para mim e para você que os filhos do Senhor, por alguma razão, andaram errante pelo deserto. Estava sem destino, estava sem rumo, sem achar cidade por onde eles pudessem habitar. Ou seja,
Esses homens estavam andando errante pelo deserto, sem saber por onde habitar, sem ter uma direção. A pessoa estava perdida em meio ao deserto, sem um lugar para inclinar a cabeça, para repousar. A pessoa estava perdida em meio ao deserto, e essa sensação de estar perdido em meio ao deserto, e isso traz consequência para a vida do ser humano, para a vida da pessoa. Você está perdido ao meio do deserto, sem direção, sem saber qual rumo que você vai. E talvez eu esteja falando para alguém essa tarde que se encontra nesse estado que está aqui, como o verso que acabamos de ler. Que talvez você esteja sem norte, sem direção, talvez você esteja num deserto. Mas olha aqui as consequências das pessoas que se encontram assim. Olha o verso 5. Se encontram famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Talvez eu esteja falando para alguém nessa tarde que está passando por uma tribulação muito grande, que está passando por um problema muito grande. Essa palavra vem de encontro para você, meu irmão e minha irmã, que está com a alma desfalecida, que está com a alma sedenta. Essa palavra é para você, meu irmão e minha irmã, que está passando por um problema muito difícil e se sente a sua vida ameaçada, sem rumo, sem norte, em meio ao deserto, sem um lugar para você encostar a cabeça, porque os pensamentos começam a aflorar na sua mente, o desespero, a dor, a aflição. Mas aqui, meu irmão e minha irmã, no Salmo 107, tem esperança para mim, para você, para o que você está passando nessa tarde. E no finalzinho do verso 5 diz assim: e nele se desfalecia a alma, ou seja, a alma está abatida. E tem um verso na Bíblia que diz assim: porque está abatido a minha alma? Por que está abatido a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? E vem a resposta: espere em Deus, porque eu ainda o louvarei. Meu irmão e minha irmã, talvez eu esteja falando para alguém aqui que está faminto, está com a alma faminta, está com a alma sedento, está com a alma desfalecida, mas espera no Senhor. Aqui o salmista compara essas pessoas do Salmo 107 como as pessoas que estão sem direção, está faminta, está com a alma sedenta, que está sem rumo, sem um lugar, um paradeiro para colocar a cabeça e descansar. E olha o que diz o verso 6, meu irmão e minha irmã. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Ou seja, o que o salmista está falando aqui? Que essas pessoas estavam sem lugar para inclinar sua cabeça, estava no meio de um deserto, estava com a alma sedenta, estava com a alma aflita, com perturbações à sua mente, com os problemas estava atormentando. E o salmista diz que na sua angústia eles clamaram ao Senhor, e o Senhor os livrou das suas tribulações. Amém. Naquela situação ali angustiante que eles estavam passando, eles clamaram ao Senhor, e o Senhor ouviu o seu clamor, e o Senhor atendeu. E olha aqui, meu irmão e minha irmã, olha o verso 7, depois que eles clamaram ao Senhor, olha o que o Senhor fez com eles, conduziu-os pelo caminho direito, mas que fossem à cidade em que pudessem morar. Olha aqui, meu irmão e minha irmã, olha aqui que coisa maravilhosa. Antes eles estavam pelo caminho errantes, no deserto, sem rumo, sem um lugar onde eles pudessem inclinar a cabeça, um lugar que eles não tinham aonde descansar. Mas quando eles clamaram ao Senhor, como diz o verso aqui que acabamos de ler, e depois que eles clamam ao Senhor, o Senhor direciona para eles um caminho e prepara um lugar onde eles pudessem repousar, descansar. Olha o que o salmista diz aqui no verso 8.
que eles deem graças ao Senhor por sua bondade, por suas misericórdias, para com os filhos dos homens, pois saciou a sua alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Olha que coisa maravilhosa. Nos versículos anteriores, nós vimos aqui que eles estavam perambulando pelo deserto, com a alma faminta, sedenta, com a alma desfalecida. Mas quando eles clamaram ao Senhor, o Senhor entrou com providência na sua vida. Talvez eu esteja falando para alguém essa tarde aqui que esteja com a alma faminta, que esteja em meio ao deserto escaldante da vida, que os problemas estejam atormentando a sua vida. Talvez você esteja sem direcionamento, sem saber para onde ir, qual decisão tomar, mas clama ao Senhor, como fala aqui no verso 107, clama ao Senhor porque a oração ela é poderosa. Deus ouve o nosso clamor e Deus ele dá um sentido novo para mim, para a sua vida, quando nós clamamos ao Senhor e entregamos a situação na mão do Senhor. Deus aqui entrou com providência e olha o que aconteceu. Esse ensinamento bíblico aqui, meu irmão e minha irmã, é para mim e para você. Nas minhas angústias, nas minhas tribulações, nas minhas dores, nos meus problemas particulares, seja qual o problema qual for, eu devo clamar ao Senhor, porque o Senhor é o que vai me dar resposta para aquilo que eu preciso. Nós não devemos negligenciar o poder da oração, porque a oração é a ferramenta poderosa para repreender tudo que não for da vontade do Senhor, porque o Senhor ele muda o cenário de qualquer história. Eles aqui estavam errantes, eles aqui estavam sem destino, eles aqui estavam perambulando pelo deserto sem um lugar para reclinar a cabeça. Mas o Senhor, depois que eles clamaram ao Senhor, Deus mudou a história desse povo. Meu irmão e minha irmã, esses versos que acabamos de ler são versos lindos, que eu e você temos certeza bíblica que o Senhor, ele se importa comigo e contigo, ele se importa com a minha dor, ele se importa com o meu sofrimento. E quando eu clamo ao Senhor, ele se inclina diante de mim e desce para me ajudar, para me dar força, para me sustentar, para dar um norte, para me colocar, firmar os meus pés sobre a rocha. Meu irmão e minha irmã, a palavra do Senhor ela é maravilhosa. O nosso Deus é sensacional. Ele é sensacional porque ele dá uma resposta exata para aquilo que está angustiando a nossa alma, para aquilo que está tirando a nossa paz. Quando a gente clama ao Senhor, ele do alto e sublime trono do Senhor, ele desce e vem aqui nos responder. A palavra de Deus é maravilhosa quando tem esses versos tremendos que traz alento para minha alma. A oração é uma ferramenta poderosa, meu irmão e minha irmã, que nós temos nas mãos. E nós devemos fazer uso dessa ferramenta poderosa que é a oração e o clamor. Porque quando o povo do Senhor clama, ele muda a nossa história, ele muda o nosso rumo, ele nos coloca em segurança, em caminhos seguros para o seu povo passar. E no final, nós damos graças a Deus porque o Senhor ouviu a nossa oração. Por isso que o salmista, no capítulo 107, lá no verso 1, diz: "Dei graças ao Senhor", ou seja, nós devemos ter um coração grato ao Senhor. Quando as nossas orações forem respondidas, nós devemos ter um coração grato ao Senhor. Porque quando o Senhor responde a nossa oração, nós devemos agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigado. Voltar para agradecer. Senhor, muito obrigado porque o Senhor respondeu. E mesmo se Deus não responder no tempo nosso, no nosso tempo, nós também devemos ter um coração grato. Porque o salmista diz: "Esperei com paciência no Senhor, e o Senhor se inclinou para mim, e ele ouviu o meu clamor." E olha o que o Senhor fez. Me tirou de um poço de lama, de destruição, e colocou os meus pés sobre uma rocha.
e colocou uma canção nos meus lábios, meu irmão e minha irmã. É isso que o Senhor quer fazer com você. Esperar com paciência no Senhor. Tá demorando, mas o Senhor vai ouvir o teu clamor e vai responder no tempo certo e na hora certa. O Senhor vai se inclinar para você, como o salmista mesmo diz. Esperei com paciência no Senhor, e o Senhor se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, me tirou de um tremedal de lama, aonde eu estava sofrendo, aonde eu estava angustiado. Talvez eu esteja falando para alguém que está se encontrando nessa situação nesta hora. Mas o Senhor ouve o seu clamor nesta tarde, e o Senhor te tira desse tremedal de lama, desse sofrimento, dessa dor, dessa angústia, desse deserto escaldante. E o Senhor te tira desse deserto nesta hora e te coloca numa rocha. Deus firma os seus pés sobre a rocha e coloca nos teus lábios um novo cântico de vitória. Creia, meu irmão, porque é isso que Deus quer fazer com você. Esse Salmo 107, meu irmão e minha irmã, é alento para mim e para sua alma. Deus, ele quer colocar nos seus lábios um novo cântico. E além do novo cântico que ele vai colocar nos seus lábios, meu irmão e minha irmã, Deus, ele quer enxugar suas lágrimas. Deus, ele quer mudar a sua vida, mudar a tua vida de um testemunho, para as pessoas olharem a sua vida e ver uma pessoa vitoriosa em o nome de Jesus. Antes você era uma pessoa perambulando pelo deserto, sem rumo, sem destino, porque você estava sem Deus. Mas quando você clamou ao Senhor, o seu Deus se inclinou diante de ti e mudou a sua vida, mudou a sua história, e a sua vida vai ser um testemunho para todo mundo contar o que Deus fez na sua vida. Aqui, quando o salmista diz, clamei ao Senhor, quando o salmista Davi diz, clamei ao Senhor, e o Senhor ouviu o meu clamor, se inclinou para mim. Aqui o salmista estava no fundo do poço. Talvez eu esteja falando para alguém que está nessa situação também, de estar no fundo do poço, num tremedal de lama, igual o salmista Davi. Infelizmente, a vida às vezes nos proporciona certo tipo de coisa que a gente não entende. Mas há solução para o meu e para o seu problema, meu irmão e minha irmã. Quando o salmista Davi clamou a Deus por socorro, o Senhor se inclinou para ele, tirou ele desse poço, desse tremedal de lama, e firmou os seus pés sobre a rocha, e enxugou dos seus olhos as suas lágrimas, colocou nele um novo cântico na sua boca, e mudou a vida dele, mudou a vida dele, foi um testemunho, como vai ser na sua vida também, meu irmão e minha irmã. Creia, clama ao Senhor, faz uso dessa ferramenta poderosa que é o clamor. Quando nós clamamos ao Senhor, o Senhor se inclina para mim e para você nessa tarde. O salmista aqui, meu irmão e minha irmã, ele estava limitado. Por que ele estava limitado? Ele estava limitado porque ele estava no fundo de um poço, num tremedal de lama. Mas ele sabia que ele podia clamar ao Senhor. Então, ou seja, independente das suas limitações, você tem que ter o clamor nos seus lábios. A oração é a ferramenta que você tem que fazer uso dela. E ele sabia que ele clamando ao Senhor, o Senhor iria tirar ele de lá, e o Senhor tirou ele de lá e firmou os pés dele sobre a rocha. Então, meu irmão e minha irmã, fica com essa palavra em nome de Jesus. Faz uso do clamor na sua vida. O mesmo Deus que tirou o salmista daquele tremedal de lama, ele estava no fundo do poço, sem esperança, sem expectativa nenhuma. Mas a ferramenta poderosa que ele sabia que ele poderia exercer é o clamor e a oração. E Deus, ele tem poder para mudar a sua história, para mudar a sua vida, em nome de Jesus. E firmar os seus pés sobre a rocha, como fez com o salmista Davi. O mesmo Deus que mudou a história de vários personagens bíblicos é o mesmo Deus que quer mudar a minha, a sua história, mudar o meu e o seu nome, porque quando Deus entra na vida do ser humano, ele não só muda a história, não só coloca nos nossos lábios um novo cântico, mas ele muda o nosso nome. Nosso nome é mudado, ou seja, tudo na nossa vida é mudado. Nós temos uma direção, nós temos um norte, porque o Senhor assume o controle da minha e da sua vida.
Meu irmão e minha irmã, não se limita para o problema que você está passando, porque o seu Deus é um Deus acima de qualquer situação para resolver todos os seus problemas. Creia, meu irmão e minha irmã, que Deus ele tem poder para te tirar desse fundo do poço. Talvez esteja falando para alguém que está pensando em dar fim na sua vida, em desistir de viver, porque o sofrimento tem atormentado a sua mente, o seu coração. Meu irmão e minha irmã, dá uma chance para Jesus. Deus quer mudar a sua história, quer dar vida. Ele quer dar vida porque Ele é a fonte da vida. E quando Ele entra na vida do ser humano, Ele muda qualquer cativeiro. Meu irmão e minha irmã, Deus Ele quer entrar na sua vida e mudar a sua história. Abre o seu coração para o Senhor. Ele quer firmar os seus pés sobre a rocha, enxugar dos teus olhos todas as lágrimas e botar um novo cântico nos seus lábios. Deus vai abrir o mar para você passar em terra firme. Creia, meu irmão e minha irmã. Faz uso do clamor e da oração aí aonde você estiver. Feche os seus olhos que nós vamos falar com o Senhor. Soberano Deus, entramos, Pai, na tua santa presença. Em o nome de Jesus, Senhor Deus, eu creio que tudo tu podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Senhor, em o nome de Jesus, alcança, Senhor Deus, essa pessoa que está acompanhando essa palavra viva, porque o Senhor é um Deus poderoso e a tua palavra, onde entra, traz vida, traz renovo para a vida do ser humano. Senhor, aonde essa pessoa estiver acompanhando essa palavra através da internet, Espírito Santo, ultrapassa as barreiras da internet, vá de encontro com essas pessoas, dá paz para o seu coração, paz para a sua alma, que ela venha entender, Senhor Deus, que em Ti a esperança, o Senhor, quando entra na vida do ser humano, o Senhor muda a vida, muda a história. O Senhor quer firmar os nossos pés sobre a rocha que é o Senhor. Senhor, independente da dor, da limitação que essas pessoas estão passando, por favor, Senhor Deus, toma elas nas tuas mãos, visita o seu coração e a sua mente, que todos os pensamentos, ó Deus, talvez pensamento de suicídio, porque não vê esperança, Senhor Deus, de mudança de vida, mas que essas pessoas venham esperar com paciência no Senhor. E o Senhor vai se inclinar para elas nessa tarde e falar: filha, eis-me aqui, o que tu queres que eu te faça? E eu creio, Senhor Deus, no poder da renovação de vida dessas pessoas. Espírito Santo, dá a paz que excede todo entendimento. Eu entrego essas pessoas nas tuas mãos, Senhor, em o nome de Jesus. Que essa palavra venha de encontro com a vida delas. Muda, Senhor Deus, a sua vida, a sua história. Dá vida para elas, Senhor Deus. Muda o capítulo dessa história delas. Bota um novo cântico nos seus lábios, porque tudo tu podes, Senhor. Em o nome de Jesus, e te agradeço pela vida transformada dessas pessoas. Em o nome de Jesus, e te agradeço, Senhor, pela palavra nessa tarde, em o nome de Jesus. Fica na paz, meu irmão, em o nome de Jesus, fica na paz, que o Senhor é contigo. Deus é contigo, meu irmão e minha irmã. Amém, amém e amém.